Olá, bom dia a todos. Está no ar mais uma edição do podcast Secov São Paulo. Hoje em uma edição especial diretamente aqui do Enacom 2025, que é um grande evento que o Secov São Paulo faz com as administradoras de imóveis e condomínios do Brasil inteiro. E hoje nós vamos discutir um tema cada vez mais urgente e necessário, que é a questão do urbanismo social. Para isso nós temos a honra de contar com convidados muito especiais. Em especial, Elizabeth França, nossa secretária municipal de urbanismo e licenciamento da cidade de São Paulo, uma professora, como o próprio prefeito a nomeia, a nomina, e uma pessoa com um conhecimento enorme de urbanismo, principalmente da cidade de São Paulo. Tem um conhecimento, uma experiência enorme e monumental. O Cláudio Bernardes, que é o vice-presidente do Secov, ex-presidente do Secov, também um engenheiro, mas também com bastante conhecimento do urbanismo. E o Marcelo Manhães, que é sócio do escritório Manhães de Almeida Advocacia, também é um grande amigo de longa data da casa e é um advogado do setor imobiliário. Então, muito obrigado à presença de todos e a gente vai, então, começar aqui o nosso podcast. Bom, para iniciar, eu vou trazer aqui uma pergunta mais fundamental e, na verdade, é para todos os convidados, mas eu vou começar com você, Beth. O que é urbanismo social? Porque todo mundo fala muito nisso, mas qual é a definição disso, né? É uma pergunta difícil, mas eu já queria colocar para você. Depois, Marcelo e Cláudio, se puderem também definir um pouquinho. Bem, olá, meus queridos amigos. Vou fazer uma provocação. Como eu sou formada há muito tempo, na década de 70, 80, o urbanismo já é uma disciplina social, porque a ideia é o urbanismo trabalha com as cidades e reúne experiências de várias áreas, engenharia, social, etc. e tal. Mas nos últimos anos, né, principalmente com uma experiência desenvolvida em Medellín, eles criaram esse conceito urbanismo social, que é você trabalhar em espaços da cidade assim, mais precários, com um grupo integrado de todas as áreas. Então, por exemplo, tem uma experiência nossa de urbanismo social no Jardim La Pena. E você, além das melhorias de infraestrutura, etc. e tal, você leva educação, saúde, lazer, etc. e tal. Então, o conceito seria esse. Porque urbanismo muito se fala, vamos fazer prédios, né? Vamos adensar, vamos criar, mas não é muito mais do que isso. Marcelo, por favor, o que é para você urbanismo social? Se você puder também contextualizar para ficar mais claro para os Bom, nossos ouvintes aqui. vamos lá. Bom, primeiro, Eli, obrigado pelo convite aqui para o Secov. É uma honra estar junto contigo, com os meus professores, Beth França e Cláudio Bernardes, professores mesmo, fui aluno deles, dos dois, mas com muita honra. Olha, primeira coisa, eu acho que a melhor forma da gente conceituar é dando exemplos. E em São Paulo, a gente tem um exemplo que foi concebido e executado exatamente pela Beth França. E aí eu acho que é legal, quem puder acessar, hoje é fácil nas redes sociais, procurar, por exemplo, o Cantinho do Céu. Ali eu entendo aquilo lá como a demonstração do que foi a concepção, primeiro, o diagnóstico, que foi importante, diagnosticar os problemas, definir as prioridades e planejar e depois executar isso tudo. E não é aqui nenhuma rasgação de seda, mas foi exatamente sob a batuta da Beth. Então, ali acho que qualquer pessoa que queira entender Temos a materialização do que é o urbanismo social. E quando a gente traz essa questão do social, eu acho que essa palavra social, ela faz sentido apenas porque nós estamos tratando do urbanismo que tem que se ajustar a uma determinada realidade consolidada. Quando você está partindo do zero, você parte do zero. O urbanismo é uma situação. Nesse caso, acho que como a gente tem uma situação consolidada de demandas, de traumas, de problemas, se fala assim, opa, e no aspecto social, então aí a gente está introduzindo isso para tentar dar esse caráter das pessoas, botar as pessoas na sua prioridade e depois pensar que obras, que infraestrutura, que
postura no que se refere à educação, saúde e tal, que a gente tem que fazer. Então, acho que é um pouquinho isso para a gente introduzir aqui a nossa conversa. Você trouxe uma questão, né? Sempre que a gente fala em urbanismo, a gente tem que saber o que isso vai ser bom para as pessoas, né? Antes de eventualmente pensar numa crítica, todas são boas, mas tem que também levar em consideração o benefício que isso traz. Cláudio, por favor, a tua definição do que é urbanismo social. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. E eu também sou formado na mesma década que a Beth, então a minha visão é parecida. Eu acho que urbanismo, por definição, tem que ser social, né? Quando a gente fala em cidades, nas cidades tem muita coisa, mas a coisa mais importante que tem na cidade são as pessoas. Então não dá para a gente desvincular de você falar de urbanismo sem falar das pessoas e desvincular do urbanismo ter um objetivo social. Eu acho que ultimamente essa questão lá de Medellín, eu acho que começou mesmo em Barcelona, quando eles começaram a estruturar para a Olimpíada, que eles começaram a usar o planejamento urbano como uma forma de você fazer inclusão social, como uma forma de trazer qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo do que se chama urbanismo social, mas cada vez mais eu estou convencido de que o urbanismo, de forma geral, tem que ser social. Quando a gente pensa em planejar a cidade, quando a gente pensa em fazer mudanças na cidade, na direção do seu desenvolvimento, a gente tem que pensar nas pessoas e, principalmente, nos mais carentes. E aí eu acho que está a grande questão, quer dizer, hoje em dia você estruturar modelos de desenvolvimento urbano que tragam a inclusão das pessoas que estão excluídas da cidade de alguma forma, em especial da melhor infraestrutura que a cidade tem, eu acho que aí é que está a questão da gente ter essa visão urbanística da cidade em termos de planejamento para a gente incluir as pessoas mais carentes naquilo que a cidade tem. E para morar em territórios juntos e misturados, né, Cláudio? Não é criar conjunto habitacional somente, quer dizer... Então, essa questão eu acho assim é muito importante. Eu não sei se vocês viram aquele estudo de Harvard feito alguns anos atrás, onde eles pegaram algumas pessoas de baixa renda, de bairros mais pobres, e levaram para morar num bairro de pessoas com renda mais alta. As pessoas continuaram com o seu mesmo padrão de renda, mas só foram morar num bairro melhor. Monitoraram durante 18 anos. Depois foram checar o que aconteceu com as crianças que saíram desse bairro para um bairro com mais alta renda e as crianças que ficaram no bairro mais pobre. As diferenças são absurdas, inclusive de QI. Obviamente a gente precisa dessa mistura, desse choque, para que a coisa funcione. Não dá mais para a gente ter exclusão social sobre todos os aspectos, além de tudo físico. Claro. O urbanismo social não é construir a cidade de Deus, né? Como tem no filme. Acho que é construir voltado com essa ideia. Cláudio, pegando você ainda, depois eu vou fazer a pergunta para a Beth, como na sua visão esse conceito de urbanismo social é aplicado no mundo? Você tem alguma experiência? Você tem uma visão sobre isso? Olha, nos Estados Unidos, por exemplo? Se você pegar a questão estrita, como a Beth falou, a Colômbia forjaram esse processo, essa estrutura, essa definição de urbanismo social e teve muito sucesso lá sob esse aspecto. Acho que mais de trazer um pouco, incluir as pessoas mais carentes e tal. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito interessante. Mas eu acho que ele é usado no mundo todo. Acho que todo mundo tem essa preocupação. Eu acho que você pega até nos Estados Unidos, como você falou, onde tem, vamos supor, um país mais rico, teoricamente, você tem esta preocupação, porque lá é um país mais rico, mas tem pessoas também com dificuldades. E nem sempre ele foi rico o tempo inteiro, né? Não foi, mas hoje em dia, mesmo sendo um país rico, tem pessoas que têm dificuldade. Então, você tem lá modelos como o que eles chamam lá de inclusionary zoning, que é uma habitação de interesse social específica, onde você vai fazer um empreendimento, você é obrigado a destinar X% das unidades para a habitação de pessoas de mais baixa renda por um período, locando, e depois você pode vender. Então, é um modelo interessante. Talvez tenha mais facilidade de a gente aplicar esse modelo num local onde a educação é um pouco mais homogênea, embora você tenha diferença de renda maior, a educação é um pouco mais homogênea, então as pessoas convivem melhor no mesmo local. Aqui talvez a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que essa preocupação é geral. Aliás, o prefeito Ricardo Nunes tem essa política. De vez em quando temos alguns problemas, tem que fazer alguns ajustes, mas essa política existe, né, de locação social por um período e trazer essas pessoas. Beth, como o urbanismo social vai sendo aplicado no Brasil?
E uma outra questão, quais são, vamos dizer assim, as premissas que precisa ter uma cidade, um local, para que você possa ter cidades mais funcionais, inteligentes e humanas? Quer dizer, tem premissas necessárias para isso? Ó, só uma linha do tempo é que Medellín ficou famoso como urbanismo social. Mas anteriormente, nos anos 90, no Brasil, a gente teve no Rio de Janeiro o que eu chamo que é o avô do urbanismo social, que foi o projeto Favela Bairro, implantado no Rio de Janeiro. Naquela época, coordenado pelo arquiteto Sérgio Magalhães e o Luiz Paulo Conde, que era a urbanização de todas as favelas cariocas. E não era uma urbanização apenas de implantação de infraestrutura, mas ela integrava todas as atividades necessárias para um bairro eh, se transformar num bairro que faça parte da cidade. E aí, nos anos 2000, nós tivemos continuidade aqui em São Paulo, tivemos um programa Guarapiranga de urbanização, depois, nos anos 2005, um grande programa de urbanização de favelas, então o parâmetro é o mesmo. Agora eu vou dar um exemplo bem prático. Nós vamos agora brevemente fazer o leilão da Faria Lima, né, dos reparques da Faria Lima, e um valor enorme está destinado para a urbanização do complexo de Paraisópolis, que inclui Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto Seguro, onde moram mais de 100 mil pessoas. São áreas carentes de infraestrutura, de alguns equipamentos públicos, não todos, muito equipamento de lazer, áreas verdes. Então, nós já estamos elaborando o projeto que reúne todas as secretarias da prefeitura, cada uma com as suas necessidades, e isso tudo será implantado nesse E complexo. com geração de recursos do CEPAC, Exatamente. no caso Faria Lima. E já estamos trabalhando com a comunidade, já com reuniões com as lideranças, com as escolas, para ver quais são as necessidades. Então, isso é um urbanismo social. Claro. A gente ainda não deu o nome de urbanismo social, mas é urbanismo social. Não, e é um ganha-ganha da cidade, né? Você tem uma região, digamos, com mais infraestrutura, com mais poder econômico, que vai gerar recursos para que essa comunidade que está ao lado, né? Nós não estamos falando de 20, 30 quilômetros daqui, muito menos numa outra cidade, isso seja trazido para essa convivência, como tem que ser, né, Beth? Então é muito bom saber que a prefeitura já está falando nisso. Desculpa, a Beth falou agora de uma coisa. No começo da nossa conversa, a gente já falou da questão social, está relacionado às pessoas. E agora a Beth tocou no ponto que eu acho super legal, que eu, de novo citando que eu fui seu aluno, me lembro nas aulas você ter falado muito da questão de não ter projetos de cima para baixo. Você não consegue implementar projetos feitos, vamos chamar, em prancheta. Tem que fazer de gabinete. E isso que você falou do contato com a própria comunidade para entender as demandas, as prioridades e como que elas vão recepcionar as propostas é fundamental. E essa sensibilidade que é importante do governante. Não adianta vir com um projeto acadêmico. Tem que chegar num projeto que atenda realmente aquela demanda do... Bom, e você tocou num ponto importante, né, Beth? Porque por mais que ali tenha uma comunidade, entre aspas, dita carente, até favela, né? Por que não dizer? Mas você tem ali pessoas de alta qualidade técnica, de alto conhecimento, morando nesses lugares. Então a gente sabe que tem arquitetos, arquitetas, tem engenheiros, advogados, que moram ali, que se formaram ali. Me permite um exemplo. Ontem eu fui na Sala de São Paulo assistir o Balé de Paraisópolis, que, na minha opinião, está entre os melhores do Brasil. Claro que não tem a divulgação necessária, mas você vê, tem uma professora, Mônica, que trabalha com quase 2.000 crianças desde o início, 2012, fazendo com que essas crianças se desenvolvam, não só no balé, mas eles têm aula de educação financeira. Olha que legal. Então você tem muita A potencialidade. orquestra lá de Paraisópolis é fabulosa. Está forjando músicos para orquestras do mundo inteiro. Pois é. Então nós não estamos falando de um trabalho social populista, nós estamos Sim. falando de utilizar o Empreendedor. conhecimento dessas pessoas, da cultura que essas pessoas já têm, independente de morarem ali numa situação um pouco melhor ou um pouco pior. Isso é importantíssimo.
E, Beth, mais uma questão aqui. Na verdade é para o Marcelo, desculpa. De que forma o urbanismo social, Marcelo, contribui para a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade? A gente já passou um pouquinho sobre isso, mas se você puder definir um pouco mais esse ponto. Eli, vamos puxar então para o lado da minha formação jurídica, que é o seguinte. Hoje a gente tem um arcabouço legal que dá sustentabilidade para fazer isso tudo, para a gente transformar o urbanismo social realmente numa realidade. A gente tem preceitos constitucionais que tratam da questão de ter levado para a Constituição direitos que até então estavam infraconstitucional, como por exemplo o artigo 6º da Constituição, que fala exatamente dos direitos sociais, inclui aí a questão de moradia, trabalho, segurança. A gente tem o Estatuto da Cidade, a gente tem o nosso plano diretor, tem tudo isso que dá exatamente o arcabouço legal, jurídico, para que o poder público tenha condição de aplicar, de implementar mediante programas enfim, até a criação de novos instrumentos, o próprio CEPAC. Isso tudo, você destinar recursos que capta aqui para aplicar ali. São ferramentas para isso. Ferramentas, instrumentos para exatamente a gente concretizar isso. E aí eu vou explorar um pouquinho o lado. Eu não vou entrar na questão política, né? Porque sempre a política acaba permeando também as discussões e muitas vezes não é disso que eu quero falar. Mas nós temos outros players nisso. Nós temos, por exemplo, o Ministério Público. Aproveitando aqui tua formação de advogado brilhante que você é. Muitas vezes, determinados planos, determinados programas acabam, não é por maldade, nem por má fé, mas talvez por desconhecimento do Ministério Público, e isso acaba sendo bloqueado e faz com que o Executivo e a sociedade não consigam avançar em coisas sociais que não dá tempo de esperar. O tempo jurídico é muito diferente do tempo real da vida das pessoas. Como é que enfrenta isso? Como é que você vê isso? Como é que a sociedade fica madura o suficiente para superar esse tipo de situação? Bom, eu acho que primeiro é vencendo preconceitos. Eu acho que há preconceitos de todos os lados. Conheço alguns promotores que atuam, vamos falar especificamente na área de habitação e urbanismo, que têm preconceitos em relação a qualquer proposta que venha de um determinado setor. Já parte da premissa de que aquilo tem uma vantagem ao empreendedorismo, né? E tal, uma vantagem endereçada. E que em prejuízo a toda a coletividade. Então parte do princípio. Outros não. Outros estão abertos. Sexta-feira, para dar um caso concreto, sexta-feira agora a gente fez um evento no Instituto dos Advogados, do IASP, para falar das restrições convencionais, restrições urbanísticas convencionais. E nós convidamos um promotor que ele começou, inclusive, a fala dele, se sentindo, falando assim, nossa, eu estou num ambiente que não achava que eu iria estar. De total descontração, de abertura de manifestação, quer dizer, você vê que ele já entrou, ele chegou no evento achando que o promotor ia tomar pancada, ia tomar nada disso, era discussão sobre prevalências e tal. No final foi excelente o debate, foi super bom, então acho que a primeira coisa é romper os preconceitos. E depois isso que você colocou, entendimento das situações fáticas, e não as teóricas, não os planos platônicos que alguns... Mas aí também entra uma outra questão, desculpa explorar um pouco mais, que é a independência funcional, né? Você conversa com um promotor público e ele até pode ter o entendimento e também agrega conhecimento para nós, mas de repente tem uma outra área ali que tem sua independência funcional, nenhuma crítica, até porque eu não sou advogado, mas aí também não anda a situação. Mas dizer, é isso enquanto mesmo. Isso as pessoas, os seres humanos, principalmente os mais socialmente prejudicados, estão esperando, né, por soluções. E é isso que acontece mesmo. Você tem essa autonomia de cada promotoria, de cada promotor. É como se você tivesse vários ministérios públicos e você não tem uma sintonia, uma harmonização de entendimento. Então, a depender da atuação de um ou de outro promotor, você vê grandes projetos sendo interrompidos, suspensos e você não consegue chegar à consecução do plano. Depois a gente precisa, num outro podcast, que você ensine como é que a sociedade real enfrenta essa questão, com resultados práticos. Beth, como a cidade de São Paulo está praticando urbanismo social?
Você tem algum exemplo que você poderia colocar aqui para a gente, para o público? Eu acho que são várias situações. Tem esse caso Paraisópolis, que ainda vai ser. Nós temos um programa que chama Território Educador, que são 10 territórios onde você faz intervenções urbanas de melhorar. Ele é baseado em escolas, né? É um território que reúne escolas. Então, como as crianças chegam mais facilmente andando à sua escola, com segurança, melhora a calçada. Se precisar de algum equipamento público, a gente chama o órgão responsável. Então, são 10 setores. Aí tem um que chama urbanismo social, que é no La Pena, e tem um outro que é na Sapopemba, que é com o C40, que também é no sentido de criar caminhos e infraestrutura para o bairro ser mais seguro. A gente tem um programa enorme, que acho que o maior programa nessa área, que é o programa Mananciais, que faz a urbanização de favelas, como o Marcelo citou, Cantinho do Céu, implanta parques, mas foco baseado no saneamento básico. O ano passado a gente investiu R$ 1 bilhão nesse programa. E eu acho que só queria que a gente tem que ter em mente que nosso país tem um problema de saneamento básico, né? 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. Então, para mim, a minha opinião, você resolver o problema de saneamento básico é o item número 1 do urbanismo social. Você não pode ir trabalhar numa comunidade onde a criança para ir para a escola tem que pular esgoto. Não dá. Não há social que supere essa questão da infraestrutura. Então, a gente sempre linka esses programas à questão de resolver o saneamento básico antes de mais nada. Claro. E saneamento básico, a gente está falando de obras que demandam um certo tempo, né? Muitas vezes ela não se reverte naquele voto seguinte, né? Trazendo um pouco da política, mas é sempre bom que o executivo de plantão, e graças a Deus, o nosso caso em São Paulo, tanto no Estado quanto na Prefeitura, tenhamos uma visão de Estado, né? Uma visão de sociedade, não daquela obra que vai se inaugurar ali no dia seguinte. E também passa até pela questão da criminalidade, do próprio crime, né? Na medida que o país é pobre, e é fato, e ele não atende todos esses pontos, a gente tem também, como não tem espaço vazio, né? Alguém acaba ocupando esse espaço. O Cláudio falou uma coisa muito importante, né, das pesquisas que são feitas. A gente fez muito pouca pesquisa. Por exemplo, quais são os efeitos de pessoas que vivem sem saneamento básico? A educação é prejudicada, a saúde é prejudicada, a criminalidade aumenta. Então, a gente meio que foge um pouco de monitorar, né, esse tipo Excelente tema. de problemas que algumas coisas implicam. Até para debater com o Ministério Público, né, para que eles também percebam a necessidade desses projetos antes de simplesmente fazerem uma crítica. E aí, né, por tudo que nós falamos, e aqui eu começo com o Cláudio e depois com a Beth, qual o futuro de cidade se não houver a efetiva incorporação desse conceito, né? Depois de tudo que a gente falou, eu fico aqui pensando comigo, imagina, coitado da sociedade ou coitada da sociedade da cidade que não incorporar isto, né? Por isso eu provoquei um pouquinho com relação ao Ministério Público, a todo mundo, porque isso é um trabalho da sociedade. Então, na tua visão, qual futuro, ou tem futuro uma cidade que não tenha essa visão de urbanismo social? O futuro, para a falta disso, é bem negro, eu acho, né? Agora, assim, a questão para mim é a seguinte, eu estava falando agora na palestra lá da questão das intervenções, né? A gente tem que conhecer bem os efeitos colaterais da intervenção que a gente faz na cidade e conhecer bem os efeitos colaterais da não intervenção que a gente faz na cidade. Exatamente. Então a gente tem pecado nos dois sentidos. A gente tem intervenções equivocadas e falta de intervenção quando precisa intervir. Então eu acho assim, se a gente puder preliminarmente ter uma compreensão o mais uniforme possível do que a gente quer na cidade, eu acho que é um primeiro passo para a gente andar corretamente, porque essa falta de compreensão uniforme
faz com que a gente não consiga ir para lugar nenhum. Um puxa para lá, um puxa para cá, o Ministério Público acha uma coisa, o outro acha outra. Então, a gente precisa primeiro chegar nesse conceito mais uniforme, totalmente não vai ter, mas o mais uniforme possível, compreender que direção a gente quer caminhar, que cidade que a gente quer, e nós vamos desembocar na absorção mais plena desses conceitos. E eu acho que é o que a Beth falou também é importante, a gente precisa conhecer melhor o que está acontecendo para poder tomar as decisões corretas. Quanto mais subsídios a gente tiver, melhor. Então a gente sabe que a questão da habitação é básica, os efeitos colaterais de uma habitação precária são devastadores. A gente sabe, não consegue mensurar isso às vezes adequadamente, quantificar, mas a gente tem que saber, porque isso vai nos ajudar a trazer essa compreensão uniforme de para onde a gente quer ir. Perfeito. E aí a Beth trouxe essa questão, né? Nessa complexidade toda, talvez priorizar. Quando a gente vai para saneamento básico, por exemplo, vamos começar por aí, mas vamos fazer, né? Porque o lado social não é para amanhã, é para ontem, né? Já está atrasado, não tem, as pessoas não podem esperar mais. Não, e o que a gente vê é que não existe, às vezes, uma questão, às vezes existe um grupo de intervenções importantíssimas que tem que ser tratadas de forma paralela. Exatamente. E Marcelo, a tua visão sobre isso, como é que... Você imagina uma cidade sem esses conceitos? Não, eu acho que isso está cada vez mais tomando corpo, porque as pessoas estão criando uma noção de pertencimento da cidade. Eu acho que, principalmente o que não tinha nos grandes centros urbanos, nos pequenos centros urbanos já tinha. Era as cidades pequenas, você tem o coreto, as pessoas se reúnem, as pessoas se sentem mais donas da praça pública e tal. Nos grandes centros não. E eu venho sentindo que em São Paulo isso vem mudando. As pessoas vêm falando, não, eu quero ter o meu parque, eu quero ter a Paulista no domingo para eu poder caminhar. Eu quero a cidade para mim. Para mim. Então, acho até que, até certo ponto, o último plano diretor, ele ajudou nesse sentido de abertura, de alargamento das calçadas, essa coisa de você poder andar da cidade com calçadas melhores, a fruição. Eu acho que as pessoas estão começando a entender, o cidadão está começando a entender que a cidade é dela e que ele tem o direito de exigir que algumas coisas sejam feitas. Agora, quando a gente começa a falar assim, parece um pouquinho de perfumaria. É calçada, como se fosse menos, mas não é. É muito. Agora, um ponto que a gente ainda não falou aqui, que eu acho que é importante, é a questão da acessibilidade. Esse é um ponto também que me incomoda demais. E eu, por um período aí, eu participei da Comissão Permanente de Acessibilidade, da CPA, e eu era um completo ignorante nessa matéria. Continuo sendo, mas antes eu era completo, agora eu sou parcialmente. E lá com o contato com a Silvana Cambiag, eu aprendi muita coisa interessante. O primeiro dado que até pode ser que alguns que estejam nos ouvindo aqui não conheçam, o número de pessoas que são os necessitados, né, de atendimento, né? Nós estamos falando, em termos de acessibilidade, de mais de 40 milhões de pessoas que precisam do piso tátil, que precisam ter a botoeira do elevador no local para cidade, literalmente para todos. Nós estamos falando de 20% praticamente da população. Então, assim, é um tema também que quem não exige, né, quem não necessita disso, mas também já está tomando consciência de que precisamos pensar nessa questão da acessibilidade também. Obrigado, Marcelo. Beth, como preparar o setor público e privado para uma atuação convergente com foco no urbanismo social? E se você já vê modelos, a gente sabe das várias iniciativas da atual gestão da Prefeitura de São Paulo, mas há modelos, mas o nosso público talvez não saiba. Você já pode citar alguns modelos dessas parcerias que podem ser implantadas? Porque é muito difícil hoje em dia você executar um plano de magnitude grande só imaginando que o Estado, quando eu falo Estado, no caso a Prefeitura, seja capaz de sozinha resolver um problema social de séculos, talvez. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Então, o setor público, então, tem feito um trabalho interno, né, com os seus vários agentes para entendimento desse conceito, né, eu sei que você sempre reúne equipe, sempre bota todo mundo para conversar. É importante esse aculturamento, né, para as pessoas entenderem. Esse movimento a administração pública está fazendo, né? Certeza. E, como eu falei, a gente tem instrumentos, por exemplo, plano clima, que implica que todo mundo trabalhe junto, todas as secretarias. Tem as ODS, agora a gente tem esses programas que você tem Vitória Educadora. Necessariamente a gente tem que trabalhar com todas as secretarias. Claro. Para criar um conceito geral, né? Cláudio, é a última pergunta, depois nós vamos para o fim, para o Cláudio e para o Marcelo, na verdade. De que forma o setor imobiliário pode e deve contribuir para esse processo? É a mesma pergunta que eu vou fazer para você, Marcelo. Olha, eu acho que tem duas questões importantes aí. Uma que está diretamente ligada ao setor e outra no qual o setor deve tentar ajudar o que pode. Quando a gente fala em urbanismo, eu acho que a gente fala de uma visão de cidade e a gente fala da construção dessa visão de cidade. Na hora que a gente tem essa visão de cidade e vai para o regramento para atingir essa visão de cidade, eu acho que o setor imobiliário pode e tem feito isso, dá a sua contribuição na experiência que ele tem em construir a cidade a partir de um regramento específico, para ajustar, aperfeiçoar esses modelos de regramento que vêm de uma questão primeira, que é a cidade que a gente quer. Por isso que eu falei, a gente precisa, na melhor medida possível, ter uma compreensão mais uniforme possível do que a gente quer da cidade. Aí a gente vai para esse regramento que parte do executivo, mas é importante que os atores da sociedade estejam envolvidos. E o setor imobiliário em especial, porque é ele que decodifica aquelas regras e transforma aquilo num produto imobiliário que vai ser usado pelas pessoas. Então, sob esse aspecto, eu acho que a colaboração do setor é importante na estruturação do modelo de desenvolvimento da cidade, e depois, quando a gente está na hora da gente pegar o regramento, decodificar e transformar aquilo em realidade, aí também a gente tem que ter a nossa visão. Eu acho que do ponto de vista de estruturar os modelos necessários para a gente fornecer para as pessoas o que elas precisam, no preço que elas podem pagar, na forma que elas consigam viabilizar isso. Eu acho que isso é muito importante para nós. E eu acho que ter uma visão empresarial um pouco diferente, né? Talvez não ter o maior lucro possível, mas ter um lucro razoável e deixar a cidade da melhor forma possível. Boa, Cláudio. E na tua formação, Marcelo, da OAB, você que participa de várias entidades, como é que o setor jurídico pode contribuir nesse processo? Já que a gente tem muitas questões jurídicas, falamos do MP, tem outras tantas, contestação judiciária, eu queria que você falasse que tipo de contribuição o teu setor pode dar para isso. Bom, principalmente a luta pela segurança jurídica, pela estabilidade, pelo combate às novidades que se apresentam de forma absolutamente intempestivas e que levam justamente a grandes inseguranças e prejuízos e no final não é só prejuízo financeiro, econômico de empreendedor, é para a cidade. Empreendimentos de grande monta que ficam 10, 15 anos parados por conta de uma discussão instaurada. Melhor não dar um caso concreto, mas talvez não por um motivo tão importante assim. E que ao final se verifica que estava certo. Exatamente. Então, e tem alguns aqui que a gente vê e fica aquele. Quando você fala assim, função social da propriedade. É função social da propriedade ficar 15 anos um empreendimento parado. E o consequencialismo das decisões também. As decisões geram consequências. Geram consequências. Precisa calcular essa consequência até social dessas decisões. Exatamente. Então, eu acho que aí cabe a nós, do mundo jurídico, os operadores de direito, sempre buscar esses esclarecimentos, esses alertas para dar a segurança que a cidade, né? Não é o mercado imobiliário produtor, mas a cidade e a sociedade. A sociedade precisa disso. Bom, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, então aqui já está encomendado um próximo, Beth, para a gente falar mais sobre isso.
Eu quero agradecer imensamente a Elizabeth França, uma pessoa, uma mulher que tem feito um trabalho incansável pela cidade. A gente fala de urbanismo social, mas fica imaginando a cidade de São Paulo sem a Beth França, né? O que ela não sabe, mas aí seria um problema talvez até maior. As pessoas não sabem, então a gratidão por esse trabalho de uma vida inteira que você faz pela cidade de São Paulo e no fim do dia, né, Beth, pelas pessoas, porque você trabalha muito em cima disso. Então um dia o teu legado vai ser, todo mundo vai saber quem foi Elizabeth França. Cláudio Bernardes, obrigado, nosso eterno presidente. E o Marcelo Manhães, grande amigo, muito obrigado pela conversa. E eu vou falar para os nossos amigos continuarem acompanhando aqui os podcasts do Secov São Paulo. Esse é um tema, mas tem vários temas. Todo mês a gente tem um assunto novo. E eu então agradeço a presença de todos e a atenção dos amigos. Obrigado.